do Rush Limbaugh, eu trouxe um modelo que não é muito comum no Brasil. O Paulo Figueiredo Show é o único programa em que um cara senta em frente a uma câmera, sem nenhum recurso, sem ninguém para conversar, e fala por 1h30. Eu digo a vocês, é muito mais fácil fazer programas como eu fazia, de debate na Jovem Pan, ou de comentários políticos com pessoas alternando com você, no caso do Fio Diário, no caso do Braddock Show, fiz também. Eu sento ali, comento notícias curtas, converso com outras pessoas, mas você carregar um programa de 1h30 só com uma câmera e bom humor, não é para muitos. E isso se tornou parte do que faz o Paulo Figueiredo Show ser o que é. Tudo aqui é muito espontâneo. Quando a gente erra ao vivo e vocês veem. Quando eu rio, é porque eu tô rindo de verdade. Quando eu fico indignado e puto, é porque eu tô indignado e puto mesmo. O que você vê no Paulo Figueiredo Show não é um show, é o Paulo Figueiredo, não é um personagem. O pessoal da produção aqui do programa, que me conhece, pode confirmar, os meus patronos, vários deles me conhecem, também podem confirmar que o que você vê aqui é tudo genuíno. Não tem diferença entre o Paulo Figueiredo que apresenta o programa e o Paulo Figueiredo que você encontra na rua. E eu digo a vocês, é maravilhoso encontrar vocês na rua, porque vocês encontram e falam para mim, Paulo, você não me conhece, mas eu te conheço. E é absolutamente verdade. O Paulo Figueiredo, ele é engraçado, mas tem horas que tem que ser sério. Ele é gente boa, mas tem horas que é bravo. Ele chora, ele fica inconformado, ele bota meme, ele fala dos assuntos mais intelectualizados, tem momentos profundos, tem momentos das zoeiras e momentos mais superficiais, e esse aí é exatamente como é que eu sou. Então o programa é feito para refletir isso. E eu fico feliz que as pessoas tenham gostado, porque era inesperado que nós fôssemos atingir um público tão grande, assim tão grande, com essas nossas características autênticas. E a gente sempre quer fazer mais coisa. 200 episódios é coisa pra caramba, mas a gente vai fazer muito mais, e aqui ninguém pode sonhar pequeno. Afinal, quando nós começamos o Paulo Figueiredo Show, a gente começou a falar sobre Magnitsky ou FAC. Ninguém sabia o que isso era. Naquele momento a gente comemorava, eu me lembro, qualquer menção ao Brasil no exterior, porque a gente sabia que eram os pequenos tijolinhos que iam sendo postos até que nós conseguíssemos construir o que nós temos hoje. E as coisas andaram mesmo, né? Fomos dessas breves menções para Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, Viviane de Moraes, sancionada, Instituto Lex, sancionado, Escritório, sancionado, a maioria dos ministros do STF, sem visto, Procurador-Geral da República, sem visto, ministros do Lula, sem visto, cúmplices do Alexandre de Moraes, também sem visto, o Trump declarando emergência econômica contra o Brasil e citando até o meu nome. Então, fica aqui o meu muito obrigado a você que foi parte e fez isso acontecer, mais uma vez. A gente caminhou bastante, mas eu ainda tenho muita coisa que quero fazer. Citando aqui o apóstolo Paulo, eu só vou parar quando eu souber que combati o bom combate e terminei a corrida e guardei a fé. Então, me estará reservada a coroa da justiça que o Senhor justo, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Até lá, meus amigos, para desespero do Alexandre de Moraes, nós teremos mais Paulo Figueiredo Show. E hoje nós vamos falar sobre a reportagem do Metrópolis, sobre os Estados Unidos avaliando que novas sanções a ministros do STF são inevitáveis. Também vamos falar do Trump preocupado, supostamente, segundo o Estadão, preocupado com a economia e agindo diferente. E a Globo não sabe o que dizer em relação ao encontro dele com o Lula. Enquanto isso, um congressista dos Estados Unidos, numa bela jogada combinada, cobrou mais sanções da Lei Magnitsky, a aplicação completa da lei. Os ministros estão descontrolados e já querem aprovar uma nova lei que nós comentamos no programa de ontem, que anularia os efeitos da Magnitsky. Enquanto isso, na Globo News, André Sadi diz que o Eduardo tem um projeto de poder pessoal e que ele ameaça deixar o PL. Será? Vamos falar sobre qual é o tal projeto do Eduardo Bolsonaro. E vamos falar também sobre os planos do próprio Bolsonaro, que, segundo os jornais, freia o projeto de lançar Tarcísio Gomes de Freitas à presidência. É um programa recheado, é um programa longo, hoje eu não tenho hora para ir embora, então eu peço a você que crave o dedo no like, manda o programa para os seus amigos
Esse é o Paulo Figueiredo Show número 200. Figueiredo. Cara, teve um cara aqui no chat que chamou André de Mia Khalifa depois da AIDS. Eles são muito criativos. Coitado da Sadi, cara. Sadi é gente boa. Ah, meu Deus do céu. Mia Khalifa depois da AIDS. O brasileiro é absolutamente... Por isso, antes nunca... Quando eu poderia ter um programa desse, onde eu falo esse tipo de coisa, ao vivo e a cores, em qualquer emissora de televisão, né? A saída da Jovem Pan, nesse sentido, foi uma bênção. Poderia ter acontecido para a audiência. Né? Uma coisa absolutamente impressionante. Vocês estão inscritos no canal? Se com 200 programas você não pode perder um segundo para ver se você está inscrito nos canais, no canal Real P. Figueiredo, no canal Paulo Figueiredo Oficial, no canal Paulo Figueiredo Show, no canal do Fio Diário, no canal da TV Floda. Peço aí, veja se você está inscrito, se você está assistindo pelo X, aperta ali o botãozinho do repost, vê se você está... também segue o perfil, tem muita gente que não sabe desse 8º perfil. Ai. Qual o primeiro assunto do dia de hoje? Tem a ver com comentários sobre os jornais. E vamos falar especificamente sobre o Metrópolis. Na verdade, a imprensa inteira parece estar um pouco confusa, né? Quando o assunto são Estados Unidos, eles não conseguem evitar falar sobre o assunto, mas eles estão mais perdidos que cego em tiroteio. Esse desespero é uma mistura um pouco de, sei lá, uma análise ruim, fontes que não são confiáveis, e o tal do wishful thinking, que é uma expressão em inglês de quando você trata alguma coisa não como ela é, mas como você gostaria que ela fosse. E exatamente por essa razão, nós temos uma sequência, no mínimo, interessante de reportagens que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos começar pela melhor, que é uma notícia do Pablo Giovanni, para o Metrópolis. E diz o seguinte: Estados Unidos avalia que novas sanções a ministro do STF serão inevitáveis. Segundo a reportagem, o governo Trump teria chegado a um entendimento que está chegando o momento de sancionar outros integrantes do Supremo Tribunal Federal através da Lei Magnitsky, pelo seu apoio ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes. Dentre os nomes, a mesa do Trump, estão sobretudo Gilmar Mendes e Flávio Dino. E assim, se você assiste ao Paulo Figueiredo Show, isso não é absolutamente nenhuma surpresa para você. Eu diria que o pessoal do Metrópolis talvez até assista o Paulo Figueiredo Show. É evidente que as sanções contra os ministros do STF e demais autoridades que sejam cúmplices em violações de direitos humanos continuam na mesa, continuam sob análise. Também é evidente que um favoritaço, eu disse isso aqui a vocês, as próximas sanções é o Gilmar Mendes. Afinal, ele é um dos que mais defende o Alexandre de Moraes publicamente e também o mais vocal na defesa da tese de que qualquer anistia aos perseguidos políticos seja inconstitucional. E eu disse isso aqui a vocês nos últimos dias, que a partir dessa semana que se passou, a minha prioridade é o Gilmar Mendes. Não significa que ele vai ser sancionado antes dos demais, que largaram ali na frente, tem uma facilidade. Mas significa que o meu esforço e dedicação está voltado especificamente ao Gilmar Mendes. E assim, não foi só o Alexandre que foi atingido pelas sanções, né? Foi também a Viviane. E assim como não foi só o Alexandre, a ideia é que também cheguemos à esposa e aos institutos do Gilmar Mendes, né? Especificamente a Guilmar Mendes, é sócia do escritório Bermudes Advogados, e também há o IDP, que é um instituto de ensino que rende milhões ao Gilmar e à sua família, especialmente ao seu filho, Francisco. Todos, obviamente, entram na mira das sanções. E quem tem dúvidas disso, a essa altura do campeonato, é maluco. Então, a reportagem do Metrópolis é um sinal inequívoco do que eu venho dizendo há muitos meses. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu, e a única saída começa com a aprovação, como dissemos, de uma anistia ampla, geral e restrita. Porém, contudo, todavia, mas, entretanto, como eu disse no início do programa, a imprensa está confusa. E está confusa porque, ao mesmo tempo em que eles relatam isso, há também quem publique a seguinte matéria.
E essa é realmente esquizofrênica. Risco à economia dos Estados Unidos fez o Trump mudar a sua postura sobre o Lula e o Brasil. Entenda. Entenda, é violento. Quem lê uma porcaria dessas acha que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica sem precedentes e que essa é a razão pela qual o Trump chamou o Lula para conversar. Ele está com medo que as tarifas ao Brasil possam destruir irremediavelmente a economia americana. Lembra que eu falei sobre o negócio do wishful thinking? É isso aí. Mas a realidade é mais essa aqui, que a Reuters publicou recentemente, há menos de uma semana. A economia americana cresce no ritmo mais acelerado em quase 2 anos no segundo trimestre. Mas beleza, vamos fingir que a gente acreditou no pressuposto mentiroso que o Trump está com medo do estrago que o Brasil pode fazer na economia americana. Ainda assim, eles estariam errando no final das contas. Porque, vejam, uma coisa é o inverso da outra. Ou vem mais sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou então o Trump recuou por estar preocupado com a economia. As duas coisas reportadas pela imprensa não podem ser verdade ao mesmo tempo. Daí, ao mesmo tempo que eles falam que o Trump recuou e vai conversar com o Lula, tá lá o pessoal da Globo News falando que está preocupado com a reunião entre eles. Atenção, mídia do establishment, vocês têm que se decidir. Vocês passaram um tempão dizendo que a reunião era boa. Agora, a reunião é boa ou não? O Trump recuou ou vai sancionar mais ministros? Tem que se decidir. Por isso que eu falo, se você ainda se informa por esses caras, mesmo que minimamente, você fica completamente maluco. Tem um advogado, amigo meu, bem bolsonarista, que ele fica... Você viu o que falaram na Globo News hoje? Eu falo assim, com certeza não. E aí ele me fala uma asneira. Aí eu falo assim, querido, você tem que parar de ver essa porcaria. Porque os caras, dá pra dizer que estão perdidos. Não só perdidos, mas... Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Eles não sabem o que dizer, já é quinta-feira, e até agora, cadê a reunião do Trump e do Lula? Que ia acontecer e não aconteceu? Era reunião, aí depois virou teleconferência, aí agora estão dizendo que é uma ligação, daqui a pouco vai ser uma troca de zap, e nada da reunião fantástica, que teria sido uma vitória do Lula, ou, nas palavras dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Dani Lima, um respiro, uma luz. Nada dessa reunião aconteceu até agora. É porque vocês não conseguem reportar a realidade. Eu falo, é uma mistura de análise ruim, fontes que não são confiáveis e o wishful thinking. E o pior, vira e mexe, aparece alguém na direita caindo nessas mentiras e dizendo, oh meu Deus, está tudo acabado. Oh, e o que será? Quem poderá nos defender? E qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lava do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo o
questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações dos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como US persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem, e que se tornou pública hoje, ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, a honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, a honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezados secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo OFAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e de devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos, com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil, cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros, e estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando o juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve, ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? E diz assim,
A sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedente. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, mesmo que um pouco das sanções, mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Eu cheguei a comentar aqui na terça-feira sobre uma movimentação que também deixava claro que os caras estavam sentindo o impacto das sanções. E sim, e olha que eu ainda disso para vocês, elas vão demorar tempo e nós estamos tomando outras ações para que elas atinjam o nível de 100% ou perto disso de aplicação. Mas naquela ocasião eu falei sobre a ideia genial do Gilmar Mendes de aprovar uma lei anti-embargos que ia proibir os embargos comerciais ao Brasil. E naquela fala de terça-feira eu apontei o óbvio, que uma lei dessas não teria absolutamente nenhum efeito prático. Eu citei aqui o caso da Europa, que aprovou regulamentos nessa mesma direção, e no final das contas os bancos europeus todos decidiram continuar seguindo as sanções americanas, com medo de perder acesso ao mercado dos Estados Unidos, inclusive os bancos que fizeram graça e quiseram burlar as sanções e foram multados exatamente da mesma forma. Mas agora, veja, o efeito Paulo Figueiredo Show, né? Eu ainda cheguei a dizer, poxa, né, como pode... Será que Maduro não teve a mesma ideia? Será que o Kim Jong-il não teve a mesma ideia? Será que o Xi Jinping não teve essa ideia brilhante do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes é tão fodão que ele tem ideias que ninguém mais tem, né? E, com o tempo, o efeito Paulo Figueiredo Show faz com que até a Globo News... Bom, bota a Globo News para falar aí pra gente, Bruno. Algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia,
estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro, então, porque... Eu prometi a um amigo que eu não ia mais ficar fazendo piada com esse tipo de coisa. Então vou falar sério, prometi esse meu amigo. É a falência de um país com um sistema autônomo financeiro. A gente consegue entender essa indignação, né? Mas de qualquer maneira, essa discussão também traz um alento para os bancos, para se buscar um outro formato de utilização financeira que não traga punições para essas instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos e que estão sob risco de serem vetadas, por exemplo, num sistema em dólar. Então, talvez seja buscar um outro formato, outros países, um sistema via Europa, talvez, que alguns bancos possam seguir, mesmo sendo sancionados nos Estados Unidos. Quer dizer que agora na Globo News chegou a informação de que a lei antibancos não passa de uma ação desesperada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não diziam que estavam tudo normal nas suas vidas, que nada tinha mudado? Agora, engraçado, segundo acho que é a Ana Flor, né? O ministro do STF falou que se o governo federal não consegue proteger os seus funcionários das sanções, ele preferia receber o salário dele em saco de dinheiro para escapar das sanções. Boa ideia. Eu já falei sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque esse é o destino que aguarda os sancionados pela Lei Magnitsky. Eu já trouxe isso aqui ao programa diversas vezes, mas é sempre bom lembrar. Em agosto de 2020, durante a administração Biden, os Estados Unidos impuseram sanções OFAC contra a Carrie Lam, chefe do Poder Executivo dos comunistas de Hong Kong. Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo e vive sob o domínio do Partido Comunista Chinês. Alguns meses depois, ela deu uma entrevista dizendo o quê? Que estava aqui tendo que receber o salário dela da forma como sugeriu esse ministro do STF. Em saco de dinheiro. Então, entendam, Gilmar e os demais. Sim, o governo federal não pode proteger vocês. Não tem meios para proteger vocês. Não há escapatória. É isso que aguarda os violadores de direitos humanos e seus habilitadores. Se você deixa de jogar sob as regras do mundo livre, você perde acesso ao sistema financeiro internacional propiciado pelo mundo livre. Ora, você está livre, como sugere a Ana Flor, para fazer as suas negociações não mais em dólar, mas em renminbi, yuan. Fica à vontade, pode fazer em Gilmar Mendes gosta de cavalo, pelo que a gente está levantando aqui de relatório de inteligência. Mas pode fazer negociações em cavalos, pode fazer em cabeça de gado, pode fazer da forma que quiser. Quem quiser passar por essa experiência e quiser continuar dando jeitinho no cumprimento da Lei Magnitsky, é só continuar apoiando o Alexandre de Moraes. É só continuar facilitando as violações de direitos humanos no Brasil. Quem fizer essas coisas pode ter certeza que o seu caminho está traçado. E eu disse isso a vocês, eu venho dizendo isso a vários, Paulo Figueiredo Show. A primeira parte do nosso plano foi 100%, teve 100% dos seus objetivos atingidos. Nós caçamos o visto de todos os ministros do PGR e de vários servidores públicos, inclusive de baixo escalão, para entenderem que as sanções são amplas. Nós aplicamos o que diziam que era impossível, sanção Magnitsky a Alexandre de Moraes. Nós expandimos a sanção Magnitsky às pessoas jurídicas, o instituto que faz a blindagem patrimonial do Alexandre de Moraes e o escritório de advocacia, que é a origem da sua fortuna. E também a sua esposa, que é a advogada prodígio, que obviamente é o braço financeiro da família. Todas essas etapas foram atingidas. O que precisamos fazer a partir de agora? Nós precisamos garantir que todo o peso das sanções sejam sentidos, antes de sancionarmos novos ministros, antes de novos nomes serem acrescentados
e vocês vão ter que ter paciência. Nós precisamos passar por essa fase que nós estamos passando agora. A fase do choro e do ranger de dentes. A fase de contas, sites que caem do ar, contas canceladas. Eu vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show. Anota aqui, câmera 2. Agora sim. Anotem aí, eu ainda vou noticiar no Paulo Figueiredo Show que a conta do iCloud do Alexandre foi cancelada, que a conta do WhatsApp do Alexandre vai ser cancelada. Eu ainda vou noticiar aqui nesse programa, no Paulo Figueiredo Show, uma terça, uma quarta ou uma quinta, você ouvirá essa notícia aqui. Dani Lima vai estar desesperada, porque ela não vai ter mais com quem conversar por WhatsApp, e você vai estar aqui rindo comigo. Não vai haver mais conta em rede social, não vai haver mais Microsoft Teams para fazer audiência virtual, não vai haver mais WhatsApp, não vai mais ter iPhone, e não adianta comprar não sei se vende na Havan, se vende celular, mas não adianta ir na Havan comprar Android vagabundo para usar a conta do Google, não, porque a gente vai descobrir a sua conta do Google e o seu conta no Google Play também será desconectado. Quero você usando aquele Nokia antigo, aquele tijolão bacana, usando uma pochete por baixo dessa tua capa de pseudo-juiz. Eu ainda, vou noticiar aqui no Paulo Figueiredo Show, quem viver verá. E você pode fazer parte disso. Se nós chegamos a 200 episódios, mostra que nós temos persistência, mostra que nós temos um trabalho que não para, e não para graças a você. Então, eu peço a possibilidade de você considerar, depois de 200 episódios, finalmente, parte dessas 60 mil pessoas aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre André Sadi, plano de Eduardo, Tarcísio, mas você é parte dessas 60 mil pessoas que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. O percentual de gente me apoiando ainda é muito baixo. E eu não sei o que mais eu preciso fazer para conquistar a sua confiança e o seu apoio. Porque com pouco mais de $5 por mês, é um lanche no podrão, você apoia o meu trabalho. Você garante que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Pouco mais de $5 por mês. Se você está numa situação melhor, eu sempre peço que considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold. Né? Apoiador paga pouco mais de $5, se usar o cupom de desconto aqui, P Figueiredo Show, e o patrono Gold paga $49 por mês ou $499 por ano. Dá uma ajuda danada. Digamos que são os patronos Gold que pagam por todos esses que assistem o programa e não contribuem de forma alguma. Mas eu conto com o seu apoio. Seu apoio é fundamental, é o apoio que garante a expansão do programa. Como eu disse, tem muito mais coisa que a gente quer fazer e eu não sou a Globo News. Vou voltar sobre a Globo News ainda hoje. Mas eu não sou a Globo News. Não tem aqui grandes empresas me patrocinando. Hoje mesmo, agora a gente estava aqui discutindo, apareceu uma possibilidade de um patrocinador, quer fazer merchandise. Eu declinei do merchandise, pelo menos nesse momento, porque eu não quero tirar a atenção do programa, quero que você se torne meu apoiador. Eu conto com isso. Eu prefiro o modelo do apoio do que o modelo da publicidade. Eu acho que é o modelo do futuro. Então, talvez a gente possa ter algumas publicidades aqui, mas eu ainda prefiro que o foco da manutenção do programa, da equipe, da estrutura, seja o seu apoio. E claro, é ele também que permite financiar todas as minhas outras atividades, né? Porque eu tiro do meu bolso aqui para pagar o que está acontecendo. Então, você pode fazer parte disso. Os patronos Gold ainda ganham acesso a grupos de WhatsApp, meu e-mail pessoal, reunião comigo e por aí vai. O link está na descrição. paulofigueiredoshow.com/apoie. Eu confesso que é muito bom chegar no programa de número 200 e ver quantas coisas Deus nos permitiu conquistar. Alguns meses o regime vivia de piada, sarro, chacota. E o underdog, né? O underdog é aquele cara em que ninguém bota muita fé. Ele tem uma vantagem. Porque o underdog, o Rocky Balboa, é o arquétipo do underdog. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo é o arquétipo do underdog, né? Esse cara, ele acaba surpreendendo todo mundo que achou que ele não ia conseguir. Não ia chegar em lugar nenhum. E nesse sentido, junguiano aqui, eu acho que a gente tem um grande arquétipo do underdog da política brasileira. Primeiro foi Jair Bolsonaro, né, aquele político
do baixo clero, que todo mundo fazia piada, que ninguém acreditaria que ele chegaria lá. O próprio Trump é um desses, ninguém acreditava que ele chegaria lá, etc. E o cara sai da chacota para ter que ser engolido e para virar presidente. É um arquétipo poderoso, é muito forte. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Pô, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita, e ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro. Segundo a Bela Megali, eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está, na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha que concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto. Que supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT. Que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Outra prova que o Eduardo está incomodando é quando a assessoria de imprensa, a rede oficial do governo e do establishment, a Globo News, tem tanta dedicação em tentar queimar a imagem deles. Então, eu vou reagir rapidamente a um vídeo deles sobre o Eduardo com vocês. Na apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. Não houve um emissário. Andréia, eu digo isso a você no ar. Esses vários emissários foram lorota que contaram para você. Não teve um emissário pedindo moderação. Nenhum. Mas se tivesse, realmente, eles não teriam sucesso. Agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando. É verdade que planeja sair do PL, é verdade que levaria entre 25 e 40 deputados, fora os novos que elegeria, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não é verdade que isso é para um projeto de poder, mas a gente vai chegar aí.
que não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto, ele acha que deveria ter mais prestígio, mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes, e porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso, e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele, e também de comunicação, e o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre digo... Não é, isso é uma falácia, não é que não tem ações... porque não tem ações porque não tem dinheiro. Não é uma disputa por dinheiro. O dinheiro do partido ele é dado aos candidatos que o partido entende que tem mais capacidade de arraigar votos. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro não é tratado dentro do PL como o que ele se tornou. E o que ele se tornou? Ele não é simplesmente o filho do Bolsonaro. Ele é um líder internacional. Ele é um presidenciável, segundo várias pesquisas, com mais votos do que o próprio Tarcísio, o queridinho. Sai à frente do Tarcísio em várias pesquisas, como a pesquisa do IBEST ou a pesquisa do Futura. Tem mais votos do que o Tarcísio. Quando Eduardo disputa com o Tarcísio, Eduardo sai melhor do que o Tarcísio. Então ele é um líder presidenciável, é um líder reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Espanha, reconhecido em Portugal, reconhecido na Polônia, na Hungria, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido, em toda a América Latina, no mundo árabe, Eduardo Bolsonaro é o grande nome internacional da direita brasileira. Não só isso, ele é o homem que hoje tem um grupo político que representa pelo menos metade dos deputados do PL. E são justamente os deputados do PL que vale a pena você confiar. Ora, como deve ser tratado este homem? Deve ser tratado de que forma? Como líder político que é, portanto, por que recursos? Recursos permitem você fazer mais coisas, fazer advocacy, você fazer eventos, você fazer ações. E no final das contas, Eduardo Bolsonaro atua aqui nos Estados Unidos praticamente sozinho, sem nenhuma ajuda do PL. E tudo que lhe foi prometido não foi cumprido. Ora, aí vem uma repórter para mim, eu vou continuar o vídeo, daqui a pouco eu falo sobre isso. Isso aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente, eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação, que está lá no Supremo. Essa é a maior maluquice de todas. Isso é coisa de débil mental. Eduardo jogou fora a carreira política porque eleitoralmente não consegue voltar ao Brasil por causa da perseguição do Supremo. Ora, raciocina comigo um segundo. Se o Supremo tem o poder de impedir que o Eduardo seja candidato, é porque a candidatura dele não tem importância. Você não pode se submeter a uma lógica eleitoral se você vive num sistema onde quem tem o poder de decidir quem é ou não candidato é o judiciário, que te odeia. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de uma carreira política para lutar para que ainda exista via eleitoral para ele e para todos. Porque, de uma forma evidente, qual era o plano dessas pessoas? Eduardo Bolsonaro ficaria aqui e ficaria vendo se o Supremo deixaria ele ser candidato ao Senado. E caso fosse candidato ao Senado, o que poderia ele fazer como senador? Qual é o poder de um senador da República hoje? Eu pergunto a vocês no chat, vocês que estão assistindo o programa, de que cacete vale um senador? Onde Eduardo Bolsonaro é mais efetivo? Como mais um de 81 senadores que se borram de medo para falar sobre qualquer coisa, tirando uma meia dúzia, ou aqui nos Estados Unidos brigando por você. Denúncia e vai a julgamento, a gente não tem a data ainda. E aí ele está ameaçando sair do PL e levar esses deputados. Conversando com lideranças do partido, eles deram risada do número. Porque o que eles dizem? Eles acham que ele está blefando, porque se ele sai do PL, hoje, como ele está dizendo que pode sair, ele perde a blindagem e a proteção do mandato, porque hoje quem faz essa articulação na Câmara é o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sócrates Cavalcante. Então se ele sai do PL, por que eles vão ficar segurando o Eduardo Bolsonaro? Se ele for, por exemplo, para o PRTB, que é um dos partidos que estão sendo... Que blindagem? Qual é a blindagem que o Eduardo está recebendo? Eduardo acabou de ser denunciado. Que blindagem é essa? Cogitados ali nos bastidores.
E 2, porque eles acham que eles não tem como levar esses deputados que precisam de recursos e contam com um PL, que ele poderia levar 5 deputados ali, fiéis, leais a ele. E 3, a turma do Eduardo Bolsonaro me disse que o projeto dele é ele sucessor, ele herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. Então só para mostrar como tem essa movimentação também nos bastidores, Thomas. Tá tudo errado. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Olha, eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. No caso do Brasil, o que a gente precisa é de um sucessor, não é o espólio político do pai. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. E não é porque nós precisamos substituir o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem 70 anos de idade com a condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? O antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. O próprio meu avô sofreu, fez ponte de safena, infartou como presidente. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro, é pouco tempo de sono, é sempre, não o Lula que está encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, é uma mentira da mídia para derrubar, você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa. Eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é bolsonarismo? Eu, às vezes, acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. Eu explico. O bolsonarismo, ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Donald Trump. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro, com toda aquela simplicidade dele. O contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, o Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus, colocou a mão nele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti. Não um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento anti-sistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite. Que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima, uma elite intelectual e acadêmica, as universidades, os pseudocientistas, né? As cartinhas da USP e não sei o quê. A elite midiática, a velha mídia representada aí especificamente pela Globo News. E uma elite política. Uma elite política, o centrão, o establishment. Todas essas pessoas que montaram um esquema de poder que só beneficia a elas, que não enquanto você paga a conta e se ferra. Que propõe algo que nós reconhecemos como, na maioria das vezes, demoníaco. Ora, na política, o movimento nacional populista, que no Brasil é o bolsonarismo, é uma revolta contra isso daqui, ó.
Essa é a revolta. É isso que nós somos. Nós somos uma revolta contra isso. Essa foto explica melhor do que ninguém contra o que a gente luta. O que é isso? São 3 caras que não têm voto decidindo o destino e o futuro de um país inteiro. A última eleição em que o Temer participou sendo votado de forma direta foi em 2006, 20 anos atrás, quando ele foi o deputado menos votado, o menos votado, do MDB de São Paulo. Michel Temer era em 2006, quando alguns de vocês não tinham nem nascido, e muitos de vocês não tinham nem cabelo no saco. Em 2006, ele foi o deputado menos votado do MDB de São Paulo. O Paulinho da Força, o relator do projeto da anistia, escolhido a dedo por Alexandre de Moraes e Hugo Mota, pelo establishment político, é o quê? É um suplente de deputado. Que só assumiu porque quem foi eleito no lugar dele foi, aliás, cassado pelo TSE. Então, Paulinho da Força não está aí pelo voto popular. Está aí por uma decisão do TSE. E por isso foi eleito a dedo pelo Alexandre de Moraes para relatar o PL da anistia. Aí olha que engraçado, né? Paulinho da Força foi escolhido a dedo por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes foi escolhido por Michel Temer, que também está na foto. E por fim você tem o Aécio Neves, que é um ex-político em exercício. Depois de inúmeros escândalos e casos de corrupção em que esteve envolvido, um cara que saiu de ex-candidato à presidência da República, que pode até ter tido a eleição dele roubada, ex-senador por Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje ele mal consegue se eleger deputado federal. E isso aí, essa imagem, é o símbolo do establishment. Pessoas que não têm apoio popular, decidindo as pautas mais importantes do país, com o apoio imenso de quem? Da Globo, da Faria Lima. O nosso movimento, isso que você chama de bolsonarismo, é um movimento anti esses caras. É só isso. Porque é isso que os caras da Globo querem que volte. Um bando de políticos com projetos pessoais de poder que preferem vender a mãe do que perder o cargo. São os Ciro Nogueira. O cara tá vendo que a reeleição no Piauí tá difícil e vai se colar no grupo que ele acha que vai vencer as eleições no ano que vem. Porque assim ele não perde a boquinha, não perde os instrumentos de poder e de enriquecimento. Isso é projeto de poder. Isso é um projeto de poder. O nosso movimento não é um movimento de projeto de poder. Ele é um movimento de destruição dos seus projetos de poder. Eu não estou aqui para ter poder nenhum. Eu estou aqui para acabar com a vida de todos vocês. É só isso que eu estou fazendo aqui. Eu não tenho proposta nenhuma. Eu só quero que vocês se fodam. É só isso. Agora, alguém precisa carregar essa bandeira eleitoralmente. E eu posso dizer que tem que ser alguém que não tenha essa visão, não tenha esse projeto pessoal. E Eduardo Bolsonaro, meus amigos, é assim, não tem projeto de poder pessoal. Se tivesse, ele não tinha aceitado a chance de perder o mandato e a eleição para o Senado em São Paulo para vir para os Estados Unidos, viver uma vida de classe média e lutar pela liberdade. Então, a questão sobre Eduardo, a meu ver, é muito simples. Não há outro candidato antissistema que esteja pronto para suceder o Jair Bolsonaro. O meu entusiasmo, que foi precoce, mas válido e verdadeiro, e se mostrou bem fundamentado em relação ao Eduardo Bolsonaro, é justamente porque eu tenho o privilégio que vocês não têm de conhecê-lo pessoalmente há anos e saber que ele é uma pessoa simples, razoável e com uma visão estratégica aguçada. Agora, pouco hoje de manhã, eu estava em reunião com ele e mais algumas pessoas discutindo estratégia, e eu não preciso perder um segundo do meu tempo
para explicar uma estratégia boa ou ruim ao Eduardo. Ele entende na hora, volta com contraponto, a gente debate, fecha a estratégia e está decidido. Não tem vaidade, não tem vontade de fechar acordo caracu, não tem insistência. Eduardo lidera, e lidera pelo respeito. É uma liderança que sabe o tamanho da batalha que está lutando e sabe também o mais importante, que todas as coisas nessa terra são passageiras. O que dá sentido à vida é o propósito maior que a gente tem a cumprir. Então o cara vive uma vida de classe média aqui nos Estados Unidos e podia estar relaxando, a vida boa no Texas, né? Podia ser boa. Curtindo a família, filhos lindos, maravilhosos, uma esposa bonita, amorosa. No melhor país do mundo. Ele não precisava, assim como eu não precisa. Está metido nessa confusão. Agora, a gente sabe que a gente tem uma obrigação para com Deus. E que essas coisas materiais, por mais gostosas que sejam, elas são secundárias. A gente não pode escolher a opção mais fácil e deixar de lutar. Senão, esses caras da foto vencem. E as pessoas não estão acostumadas com isso. Tem maluco que fala, não, eu faço o Paulo Figueiredo Show para ganhar Pix. Aliás, eu não tenho Pix, eu tenho 2 anos, 3 anos quase que eu não tenho Pix, com as minhas contas bloqueadas. Gastei uma fortuna do meu bolso para financiar as ideias nas quais eu acredito. Tirei conforto da minha família para brigar que a gente possa tornar a vida desses caras da foto um pouco mais miserável. As pessoas que acham que o Eduardo Bolsonaro abriu mão do mandato dele, colocou o mandato dele em risco, abriu mão numa vaga ao Senado, porque tem um projeto de poder pessoal, faça-me um favor. Vocês não entendem que a nossa moeda não é essa. Não é uma luta pelo nosso interesse, é um sacrifício. E isso é o que é ser cristão. Você se sacrificar por algo maior. Você carregar uma cruz por algo maior, mas não é possível que uma pessoa que tenha noção do que é cristianismo não entenda o que é isso. É basicamente isso. Reconhecer que Deus fez isso por nós e nos traçou um exemplo para que nós façamos exatamente o mesmo. E aos trancos e barrancos, debaixo das críticas, de sabotagem dentro de casa, sabotagem das pessoas de quem você ajuda, coisas que parecem que não têm fim, a gente vai continuando rumo ao alvo e ao propósito de Deus para as nossas vidas. E assim que a gente chega a 200 episódios do Paulo Figueiredo Show, um esforço financeiro para manter tudo de pé, um esforço pessoal gigantesco, mas a cabeça erguida. O sentimento maravilhoso, eu digo a vocês, é o melhor sentimento que você pode ter na sua vida. A certeza que você está defendendo o que é certo, o que é justo, o que é correto. Muitas vezes não é isso que dá mais like, não é? A gente começou com uma audiência pequenininha. Acho que as pessoas não estavam acostumadas também a esse formato de programa, onde às vezes eu trago as pautas que as pessoas não gostam. Eu lembro que depois das eleições americanas, a gente fez um Paulo Figueiredo Show, que até então era o recorde de audiência, com 10 mil pessoas ao vivo. Hoje a gente teve programa com 120 mil pessoas ao vivo. A gente está agora com 65 mil pessoas ao vivo. O programa, ao final, alcança facilmente 1 milhão de pessoas, às vezes 2 milhões. E eu fico feliz com esse trabalho, fico feliz com essas coisas conquistadas. E por essas virtudes que eu vejo no Eduardo, voltando a ele, é que eu acho que ele é o cara para conduzir esse processo daqui para frente. E eu já falei isso em outras oportunidades, eu considero o Eduardo Bolsonaro um político mais capaz, por ter lidado com os dois, eu considero ele um político mais capaz do que o pai. Mais capaz do que o pai. Mas é claro, se o pai quiser ser candidato, ele tem a vez, a preferência. E o próprio Eduardo pensa dessa forma. Se o pai quiser e puder, ou melhor, puder e quiser. Quiser e puder, né? Ou puder e quiser. Porque também tem questão de saúde. É uma maldade exigir que o cara seja candidato nas condições de saúde atuais. O Bolsonaro sempre vai ser o símbolo, sempre vai continuar orientando, etc. Agora, coitado,
Eu vejo as condições de saúde do cara e é uma pena muito grande, cara. Se vocês não têm a oportunidade de conhecer o presidente Bolsonaro pessoalmente, porra, ele é um cara muito legal. Muito legal mesmo. É difícil você conhecer o Bolsonaro e não gostar muito dele. Muito, muito, muito. Até os jornalistas, eu já apresentei vários jornalistas da velha mídia ao presidente Bolsonaro e os caras passaram a adorar o Bolsonaro. Aí ficaram assim, porra, e agora, né? O que nos leva à próxima pauta. Já que a gente vai continuar... Não vou falar hoje sobre Tarcísio, não. Vamos deixar Tarcísio para um outro momento. Na semana que vem, nós teremos Paulo Figueiredo Show na terça-feira e na quinta-feira. Na terça-feira, eu quero fazer uma entrevista profunda e especial na hora da gente discutir o assunto que a gente tem que discutir, anistia. A pedido de muitas pessoas, eu vou trazer aqui ao programa a Ludmila Lins Grilo, juíza, para nós discutirmos o que é um projeto de anistia de verdade, o que é uma anistia ampla, geral e restrita. Ludmila, que tem sido uma leoa nos bastidores aqui, dando suporte jurídico para que a gente saiba a orientação que a gente tem que ir. Eu não sou jurista, eu tenho ideias, mas eu preciso da capacidade de pessoas mais inteligentes e preparadas que eu, como é o caso dela. Então, a gente vai ter uma discussão longa na terça-feira a respeito da anistia. E eu acredito que na quinta-feira da semana que vem eu vou fazer também uma longa entrevista ainda tem que confirmar, com Eduardo Talhaferro, que a gente entrevistou ontem rapidamente, mas eu quero contar toda a história, os bastidores da assessoria especial de combate à desinformação e os abusos que aconteceram com Alexandre de Moraes. Muita gente me pedindo há muito tempo para chamar o Eduardo Talhaferro, e na quinta-feira eu vou fazer o que eu gosto de chamar de a entrevista definitiva. Eu aguardo a audiência de vocês, agradeço mais uma vez a audiência, o apoio. Também quero deixar aqui o meu agradecimento pessoal à minha equipe, principalmente o João Gabriel. O Paulo Figueiredo Show só se tornou possível graças ao João Gabriel, aí, o meu pupilo, que vocês já viram muitas vezes aqui no ar, garoto brilhante, que, se Deus quiser, estará comigo durante muito tempo. Hoje assim, a facilidade com que ele monta o programa da forma que a gente precisa, com as minhas ideias, é insubstituível. Nós temos o Brunão, o famoso Bruno Bart, está aqui conosco no ar, sempre garantindo que a gente tenha uma edição impecável. Não preciso nem falar, o Bruno já faz, já está uma sintonia, uma transmissão de pensamento. Brunão, que eu roubei lá do Fio Diário, está conosco já praticamente desde o início do programa. Nós tivemos também durante muito tempo conosco a Sueli Bueno, que continua contribuindo conosco. Um beijo enorme para ela, chegamos até aqui com ela. E nós temos a Micaele Spakovski, que entrou conosco aí há pouco tempo, mas tem feito um trabalho espetacular. Então, quero agradecer especialmente aqui a minha equipe por nós termos chegado a 200 episódios. Uma salva de palmas aí, Bruno. Bota aí a salva de palmas para vocês. Espetacular. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez, pedir que você considere a possibilidade de me apoiar. É você que garante que o Paulo Figueiredo Show continuará, ou é um oferecimento dos meus apoiadores. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoio, me apoiar desde com $5 por mês, usando o cupom de desconto, pouco mais de $5, ou me apoiar com $49 por mês, $499 por ano. Tem também a opção de você não se tornar um apoiador, mas me dar um presente de qualquer valor em Bitcoin, que será muito bem-vindo. Lembrando que todos os pagamentos são feitos em plataforma internacional, com completa segurança para você. Os seus dados são totalmente sigilosos. Fica entre nós e a empresa que tem direito, ou que dona dos meus direitos, que é uma empresa americana. Então, é isso. Até terça-feira da semana que vem com a entrevista especial. Bom final de semana para vocês. Obrigado pelo privilégio de ter participado aqui 200 dias com vocês dentro da sua casa, do seu carro, gozando aqui do seu tempo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até lá. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo.
Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show de número 200. E antes de darmos início ao programa, eu quero te agradecer. Porque através do teu apoio aqui todas as terças, quartas e quintas, nós chegamos à edição de número 200 do Paulo Figueiredo Show. O primeiro Paulo Figueiredo Show foi ao ar em 7 de novembro de 2023. De lá para cá, foram mais 199 episódios, mais de 100 milhões de visualizações, 14 milhões de horas de conteúdo assistido e 707 mil inscritos ganhos nesse novo canal. E eu trago esse número para provar que, sem o seu apoio, nada disso ia ser possível. Em especial, então, o meu muito obrigado aos meus apoiadores e, claro, os patronos Gold. Com isso, nós estamos terminando a segunda temporada do programa e eu digo a vocês que a terceira temporada será espetacular. Nós teremos um novo estúdio, que é 3 vezes maior do que o atual. Nós vamos ter expansões na nossa equipe, vamos profissionalizar ainda mais o nosso trabalho e trazer, como sempre, o melhor programa de comentário político do Brasil. Que, graças a você, é também o líder absoluto de audiência no horário. Absoluto mesmo. A gente no Paulo Figueiredo Show, com frequência, bate a audiência da Globo News na televisão. Quando eu montei o Paulo Figueiredo Show, que tem basicamente inspiração em programas americanos, como, por exemplo, os do meu querido amigo Steven Crowder, o do Ben Shapiro, do Matt Walsh, turma do Daily Wire, com uma pegada muito forte do Rush Limbaugh, eu trouxe um modelo que não é muito comum no Brasil. O Paulo Figueiredo Show é o único programa em que um cara senta em frente a uma câmera, sem nenhum recurso, sem ninguém para conversar, e fala por 1h30. Eu digo a vocês, é muito mais fácil fazer programas como eu fazia, de debate na Jovem Pan, ou de comentários políticos com pessoas alternando com você, no caso do Fio Diário, no caso do Braddock Show, fiz também. Eu sento ali, comento notícias curtas, converso com outras pessoas, mas você carregar um programa de 1h30 só com uma câmera e bom humor, não é para muitos. E isso se tornou parte do que faz o Paulo Figueiredo Show ser o que é. Tudo aqui é muito espontâneo. Quando a gente erra ao vivo e vocês veem. Quando eu rio, é porque eu tô rindo de verdade. Quando eu fico indignado e puto, é porque eu tô indignado e puto mesmo. O que você vê no Paulo Figueiredo Show não é um show, é o Paulo Figueiredo, não é um personagem. O pessoal da produção aqui do programa, que me conhece, pode confirmar, os meus patronos, vários deles me conhecem, também podem confirmar que o que você vê aqui é tudo genuíno. Não tem diferença entre o Paulo Figueiredo que apresenta o programa e o Paulo Figueiredo que você encontra na rua. E eu digo a vocês, é maravilhoso encontrar vocês na rua, porque vocês encontram e falam para mim, Paulo, você não me conhece, mas eu te conheço. E é absolutamente verdade. O Paulo Figueiredo, ele é engraçado, mas tem horas que tem que ser sério. Ele é gente boa, mas tem horas que é bravo. Ele chora, ele fica inconformado, ele bota meme, ele fala dos assuntos mais intelectualizados, tem momentos profundos, tem momentos das zoeiras e momentos mais superficiais, e esse aí é exatamente como é que eu sou. Então o programa é feito para refletir isso, e eu fico feliz que as pessoas tenham gostado, porque era inesperado que nós fôssemos atingir um público tão grande, assim tão grande, com essas nossas características autênticas. E a gente sempre quer fazer mais coisa. 200 episódios é coisa pra caramba, mas a gente vai fazer muito mais, e aqui ninguém pode sonhar pequeno. Afinal, quando nós começamos o Paulo Figueiredo Show, a gente começou a falar sobre Magnitsky, ou FAC,